Tem novidades sobre o Vasco e Biel, fica ou não fica no Galo? Últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui para começar mais uma semana vitoriosa, gloriosa, Vitória Vascão, agora sim, ou assim, como você preferir, Vitória Vascão por 3-0 ou a quarta vitória seguida, a gente acorda como? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Cruz Maltino, quero tratar sobre um reforço invicto e voando. Desde que Cauã Barros voltou do América, onde estava emprestado para o Vasco, a coisa melhorou muito no sistema defensivo Cruz Maltino. Tanto que o Cauã Barros não perdeu como titular do Vasco desde seu retorno. São 7 vitórias e 4 empates em 11 jogos, sendo 6 vitórias consecutivas contra Bahia, Cruzeiro, Vitória, Fortaleza, Fluminense e Red Bull Bragantino, 3-0 contra o Bragantino em Bragança Paulista nesse domingo, outra grande atuação do time de Fernando Diniz. Com direito a 2 gols de Verratti, que vinha sendo reserva, ele só conseguiu jogar graças a uma contusão muscular do Ryan, que é hoje o grande craque do time. Desde a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, Vasco já foi para a semifinal da Copa do Brasil, entrou na briga pelo G6 do Campeonato Brasileiro e tem a segunda melhor campanha do retorno, tendo o Cauã Barros como primeiro volante, Robert Renan e Carlos Cuesta como defensores. Esse trio fez com que o Vasco ganhasse muito mais consistência defensiva e continuasse marcando bastante gol. Só para arrematar, registrar ainda que o Vasco segue na 8ª colocação, 42 pontos, mas bem mais perto do que seus adversários. O Flu tem 44, o Botafogo 47 e o Bahia 49. Biel está emprestado pelo Sporting de Portugal ao Atlético até junho do ano que vem e será comprado de forma obrigatória caso tenha pelo menos 33% dos minutos disputados desde que foi contratado. E aqui vem a curiosidade, um grupo de torcedores do Atlético lançou um site que está fazendo a contabilidade em tempo real. Nesse momento, o Biel tem 26,7% dos minutos disputados, ou seja, abaixo dos 33%, o que permitiria ao Atlético optar pela compra ou não do jogador, 7 milhões de euros ou 44 milhões de reais. Pelo que eu percebi, o pessoal que lançou o site torce para que o negócio não aconteça, por entender que esses 44 milhões de reais seriam melhor utilizados na contratação de um outro atleta. Biel, que disputou até aqui 19 dos 25 jogos em que ele foi relacionado. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Galo: você tem gostado do Biel? Compraria o jogador? O que você pensa sobre esses 7 milhões de euros? Use o espaço para comentário e já registre a sua opinião, beleza? Então deixa o seu like, comenta e compartilha, manda pra geral, se inscreve no nosso canal, é a sua casa, é o Fanático Vascaíno. Como é bom ser Vasco. Repita essa frase, escreva aqui nos comentários, tem que ser um mantra pro torcedor, porque é bom pra caramba ser vascaíno, cara, sem dúvida nenhuma, é bom demais realmente torcer pro Vasco da Gama. Agora, que a gente está crescendo na temporada e no momento certo, no momento importante, que é o momento em que precisamos chegar bem ali na frente, que é a semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense. Isso é fundamental. Nos últimos 8 jogos, são 6 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota, aquela para o Palmeiras. O time do Vasco deu uma engrenada no Campeonato Brasileiro. Subiu, estacionou o ônibus ali, o trem-bala da colina, na 8ª posição. Olha para cima, mira o G6, que é uma posição que dá para chegar. O Botafogo deu uma rateada ontem com o Santos. E o Vasco pode sim chegar na parte alta da tabela no Campeonato Brasileiro. Pontos a destacar da excelente vitória ontem em cima do Red Bull Bragantino foi a capacidade de superação durante o jogo, porque o Vasco sofreu um início de pressão do Red Bull Bragantino, mas soube suportar, teve inteligência para poder contra-atacar, manter a posse de bola, utilizou bem as características de quem estava em campo,
Ontem era o Verratti, não era o Ryan, então o time não era tão veloz, né, como quando tem o Ryan, mas era um time que podia e devia atacar mais pelas pontas, e assim o fez. E o Andrés Gomes jogou uma enormidade. Paulo Henrique jogou muito bem. O Piton, cruzamento do Piton para o Verratti é de quem conhece já, de quem já está entrosado, né? E é impressionante como o Vasco subiu de produção. A nossa defesa muito sólida. Carlos Cuesta e Robert Renan, mais um jogo que não são vazados. Mas você observa no confronto direto com o adversário como eles se impõem, como eles saem para o jogo, como eles iniciam jogadas. Valeu, Admar Lopes. Golaço da sua janela. Cuesta, Robert Renan, Barros, que voltou, e Andrés Gomes. 4 reforços titulares. Thiago Mendes no banco, Matheus França, que entrou bem de novo, banco. Essa janela foi bem proveitosa. E o Admar tem muita participação nisso. Claro que o próprio Fernando Diniz, ao conversar com os atletas diretamente, alguns até num trabalho de convencimento, de explicação do projeto Vasco da Gama, né? Na temporada, o que vem por aí para o ano que vem, cara, o Vasco conseguiu armar um time muito melhor nessa janela de transferências. E o sistema defensivo é o ponto a destacar. E todos os outros, meio campo com Coutinho, o ataque com o Ryan, que não jogou ontem, agora tem o Andrés, tem o Nuno, inteligentíssimo, ele já dá outra janela. Cara, todos esses elevaram nas mãos de quem? Do Fernando Diniz. Como fez diferença o Fernando Diniz no comando do time do Vasco. Demorou um pouquinho para engrenar, é bem verdade. Esperava que logo após a Copa do Mundo de Clubes, o Vasco conseguisse engrenar, porque o Vasco tinha vindo de um excelente resultado contra o São Paulo, 3-1, lá no Morumbi, que desempregou inclusive o Luiz Ubeldia. Falei, cara, agora vai parar 30 dias, o Vasco terá 10 dias de férias e na sequência volta ao trabalho 20 dias, um tempo que o Diniz não teve. Ele vai ajustar o time do Vasco. Voltou, a gente patinou, perdeu para o Red Bull Bragantino, mesmo time que a gente venceu ontem 3-0, a gente perdeu em casa por 2-0. Ah, mas jogamos melhor. Mas perdemos. Empatamos em casa com o Grêmio. Olha aí, só nessa brincadeira eu estou falando de 5 pontos. O Inter, nós fomos sacaneados lá no Beira-Rio. Mais 2 ficaram pelo caminho, 7. Ceará em casa. Empatamos, mais 2, 9. Ah, Fábio, você vai pegar então todo o jogo que o Vasco perdeu e empatou para fazer a conta de quantos pontos o Vasco deveria ter? Não. Os 2 empates com o Flamengo, eu não vou dizer, não, o Vasco merecia vencer, não, foi do tamanho do jogo. Agora, esses jogos que eu estou dizendo para você, torcedor, vitória no primeiro turno, vencemos por 1-0, os caras tinham 1 a menos, Mateuzinho foi expulso, levamos a virada. 3 pontos. Derrota para o Bragantino dentro de casa. Já era o Diniz o treinador. Mais 3 pontos. 6. Empate com o Grêmio em casa no jogo que a gente estava ganhando. 8. Empate com o Ceará. Num jogo que a gente estava ganhando até os 50 minutos. 10. E o empate com o Inter que a gente foi sacaneado por aquele árbitro. 12 pontos. Ah, então, Fábio, você quer dizer que o Vasco tinha que estar brigando pelo título brasileiro? Não. Mas era um time para, com essa janela, estar já no G6 com tranquilidade. Ser o 4º colocado. Porque antes dessa janela, eu sempre disse aqui no nosso canal, que o Vasco não tinha time para brigar contra rebaixamento. Não, senhor. O Vasco era time para estar no meio de tabela, mas faltava organização. Nas mãos do Carille, até a 6ª rodada, foi um horror. O Diniz demorou um pouquinho. Hoje o Vasco tem desempenho aliado a resultado. Hoje dá gosto de ver o Vasco jogar ou não dá? Claro que dá. Você liga a televisão, bota no mudo, curte a nossa transmissão aqui. Ontem, excepcionalmente, eu não transmiti, porque eu estou em viagem com a família. E aqui onde eu estou, trouxe todo o equipamento, não tinha condição técnica de fazer a melhor transmissão com aquele padrão que você acompanha. E aí, você liga, acompanha a transmissão e fala assim, caramba, a gente vai vencer hoje. Estamos jogando bem, os laterais estão bem.
A gente vai conseguir bom resultado. Você não assiste o jogo do Vasco hoje assim, caramba, porra, acaba logo, fez um gol, termina o jogo. Não. Pô, tem o jogo do Santos, tem o jogo de São Paulo, teve o jogo ontem. Vários resultados interessantes. O jogo do Bahia que a gente venceu, o jogo do Cruzeiro que a gente venceu. Vários jogos que a gente venceu bem. O Fortaleza lá, nós não jogamos tão bem, mas vencemos. Em outros jogos a gente jogou bem e não venceu. Eu quero jogar bem e vencer. Se não der, vencer tem que vir na frente. Vencer e jogar bem, dá para fazer essa ordem? Dá. Não, Fábio, se a gente jogar mal, a gente não vence. Então, não quero. Mas se a gente jogar bem, tá perto da vitória. Mas a gente já jogou bem outras partidas no Brasileiro e não vencemos. Hoje não, a gente joga bem, a gente vence, a gente convence, a gente sobe na tabela e dá orgulho a você, torcedor. Segunda-feira, sempre é dia do nosso Na Conta KTO. O Rei Kraus hoje tem um compromisso, a gente não vai fazer hoje. Vamos fazer quarta, quinta e sexta-feira. Quem é membro do canal, Cruz Maltino, Trem Bala Novo, Trem Bala e Fanático Vascaíno, ou seja, qualquer categoria, amanhã e quinta, 8 da noite. Salva na sua agenda as nossas lives semanais. A de amanhã, porque semana passada teve jogo, eu não fiz, ficou para terça-feira, para amanhã, e quinta-feira já é dessa semana também. Fechado? Ótima semana! Chegou comigo até o fim do vídeo aqui? Então escreve o nome do pirata aqui, o Verrete, que ontem foi dia do Verrete, mas eu não posso ir embora sem falar duas coisas. Gol neles! Pirata! E o drible que o Praxedes levou do Coutinho. Deixa sua risada também nos comentários. Já vai, Praxedes! O Coutinho saiu pro lado e ele foi pro outro. Alguém tem notícia se tá tudo bem com o Praxedes? Grande abraço, galera. Fiquem com Deus. E é a camisa de novembro. Novembro tá chegando. Novembro azul. Fanático Vascaíno veste essa camisa também e você pode vestir. Manda e-mail pra mim que eu entrego pra todo o Brasil. Mando pra todo o Brasil com a galera da Dental PHS junto. É tudo nosso, nada deles. Gol neles! E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, notícias do Vascão. Fortalece com like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Voltaremos a seguir, inventar mais notícias. Não esqueça de comentar aqui embaixo, deixando a sua opinião. Forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, tropa, fui!